boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da 56ª Semana Confraternativa dos Centros Espíritas do Meier e adjacências. Hoje, no Grupo Espírita Discípulo de Francisco de Paula, teremos o prazer de receber para a palestra online desta nossa tarde a nossa Luciana Marins, falando sobre Bezerra de Menezes. Vamos dar início ao nosso encontro lendo um texto do livro Filho de Deus, ditado por Joana de Ângeles a Divaldo Pereira Franco. A página intitula-se Deus em ti. Deus te necessita, reside em teu mundo íntimo e não o conheces. Manifesta-se em tua vida de 1000 formas, todavia permaneces ignorando-o. Alenta-te com a esperança irradiando o amor que te mantém em equilíbrio na estrutura do teu corpo, da tua mente, da tua emoção. Sustenta-te através do ar, e sua luz, a irradiar-se na força do sol, é o agente vitalizador das tuas energias. A sua presença te envolve, exteriorizando-se de ti. Faz-se imprescindível que identifiques os meios de alcançá-lo conscientemente, alterando de forma significativa para melhor o teu comportamento intelecto-moral, a fim de mais profundamente aurires os benefícios dessa comunhão superior. Dele recebes a inspiração para o crescimento libertador, para a ação feliz e para uma existência harmoniosa. Teus pensamentos, palavras e atos devem traduzir essa presença em ti, porque de alguma forma estás mergulhado no oceano da sua onisciência. Cresces com Deus na conquista dos espaços ilimitados da vida imortal. Assim, Deus te necessita, a fim de que em ti refletido todos o vejam, sintam e amem, esforçando-se cada um para que também o tenha desvelado em seu cosmo interno, experimentando a plenitude que um dia dominará todas as vidas. Façamos a nossa oração, então. Amigo Jesus, que a tua misericórdia, Senhor, envolvendo-nos a todos, fortaleça-nos a vontade de viver o bem, de permanecer no bem e de levar a paz por toda parte. Que o teu amor infinito se faça presente em todas as criaturas do nosso orbe, levando-nos ao entendimento, levando-nos ao caminho do amor e da paz universal. Te agradecemos, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Vejamos agora, então, a palestra da nossa irmã Luciana Marins. Olá, queridos! Quanto tempo! Nós agora em plataforma virtual estamos nos encontrando. Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o homenageado do mês, que é o nosso querido Bezerra de Menezes. Espírito de escola, amigo de muitas horas, médico atencioso de todos nós. Basta um pedido, um chamado, basta uma prece e ele se aproxima humildemente, independente de quem sejamos, porque ele não vê nossa maldade, ele só quer ajudar. E é por isso que nós vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje, que teremos uma pequena história sobre a vida dele e também à luz dos seus exemplos revividos nesse nosso encontro. Porque Bezerra
nos inspira até hoje, por todos os cuidados, por todo o amor, em especial pelo exemplo que deixou ao nosso movimento espírita. Como espírita, como cidadão, foi político, foi médico, foi presidente da federação, trabalhou muito pela unificação, pela nossa união, e é assim que nós vamos dando continuidade à codificação que tão arduamente proporcionou para nós Kardec. Sim, Bezerra, inclusive, é carinhosamente chamado de o Kardec brasileiro. Então, aproveitemos a lembrança deste espírito amado para nos fortalecer, para nos empenhar em divulgar, em adotar posturas que sejam coerentes com o espiritismo no nosso movimento espírita. Somos tão diferentes uns dos outros e a diversidade é algo que nos faz encantar a alma quando percebemos a oportunidade de crescimento na troca. Os bondosos espíritos, eles todos avatares que vêm colaborar com o nosso progresso, são incansáveis em demonstrar para nós o quanto as diferenças não importam. Não importa as nossas diferenças sociais, financeiras, sexuais, religiosas, de raça, credo, cor, nada disso. Vamos nos lembrar sempre que somos filhos de Deus. E espíritos como Bezerra de Menezes, estando sempre atuantes e presentes inclusive por causa da mediunidade de tantos que se esforçam por ser úteis, nos fazem entender que não há outro caminho a não ser a comunhão, o encontro conosco mesmo, com o aprimoramento, o autoconhecimento e a multiplicação de nossas virtudes latentes, plantadas por Deus em formas de sementes, para que sejamos uma comunidade melhor. Gente que cuida de gente, gente decente, gente que promove o bem-estar, a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde física do outro mais próximo. Que todos aqueles que se aproximem de nós sejam capazes de sentir o quanto nos esforçamos por transmitir bem-estar, porque estamos em busca da autocura, do autoaprimoramento, do autoamor, enfim. Seguindo o conselho de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. E vamos então solicitar a Bezerra, querido, que nos acompanhe mais um dia, porque vigilante como é, amoroso como é, faz questão de cuidar dos menores, dos mais doentes, dos pequenos, assim como nós. De olhar tão compassivo e um sorriso animador, teu bem é decisivo e dispensado com amor. Sentimos cada hora em que aproximas, meu irmão, que alentas ao que sofre, confortando o coração. Não vês nossa maldade, só queres ajudar. Tua lealdade é servir sem vacilar. Não vês nossa maldade, só queres ajudar. A tua lealdade é servir sem vacilar. A voz dos anjos vais escutar, porém preferes
aqui ficar, ouvindo o pranto dos pobrezinhos que sofrem tanto em seus caminhos. Na dor a tua destra paira, caridosa e santa. Bezerra, és um hino de amor e esperança. Não vês nossa maldade, só queres ajudar. A tua lealdade é servir sem vacilar. A voz dos anjos vais escutar, porém preferes aqui ficar, ouvindo o pranto dos pobrezinhos que sofrem tanto em teus caminhos. Bezerra de Menezes, amado irmão, queremos deixar no início desta nossa conversa nossa profunda gratidão por estar entre nós ainda, apesar da oportunidade de visitar paragens mais altas, outros orbes, luzes maiores. Gratidão, gratidão, amigo, irmão. Sabe, na vida de Bezerra existem algumas curiosidades e também pesquisas muito sérias que contam-nos a história. E temos informações de espíritos encarnados que trouxeram mensagens do alto, Chico Xavier, Ivone Pereira e outros médiuns, de que a reencarnação mais antiga conhecida do espírito Bezerra de Menezes foi como Zaqueu. Sim, Bezerra de Menezes foi Zaqueu, aquele coletor de impostos que subiu na árvore para poder ver Jesus. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Isso está em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. O que aconteceu depois do que foi narrado no Evangelho é objeto de outro relato que partiu do mundo espiritual, no qual se vê o apóstolo vivendo com simplicidade, sustentado pelo próprio trabalho, ora professor, ora realizando serviços gerais longe do ambiente luxuoso onde vivia quando encontrou Jesus. A partir daí, estava atuando como verdadeiro missionário de Jesus, seguindo adiante na sua trajetória evolutiva e reencarnando outras vezes, até chegar à época em que reencarnaria como Bezerra de Menezes. Apesar de odiado por muitos, Zaqueu era um cidadão importante no meio onde vivia devido ao cargo que ele ocupava. Ele era chefe dos publicanos.
Sua presença naquela encarnação, em um meio social e profissional ligado às riquezas, era relevante para o que aconteceria depois, uma vez que a conversão súbita de um homem tão destacado teria repercussão de grande monta entre os próprios afortunados, bem como junto aos pobres. Seria tal fato interpretado como uma verdadeira demonstração de qualidade superior da mensagem do Cristo, uma vez que um homem muito culto e rico, como era Zaqueu, não se deixaria iludir por uma fantasia de um sonhador, que muitos diziam à época ser Jesus, e muito menos abandonaria tudo que possuía para segui-lo. O planejamento de Jesus era de profundo conhecedor da psicologia humana. O tempo que Zaqueu viveu aparentemente perdido entre moedas de sua contabilidade e as coisas ligadas à matéria seria rapidamente compensado pelo muito que ele realizaria posteriormente. Jesus tinha seus discípulos colocados em pontos estratégicos e nenhum dos verdadeiros pupilos do divino pastor deixou de reconhecer-lhe a voz e segui-lo. Zaqueu passou grande parte de sua reencarnação junto a pessoas de má índole, onde os interesses materiais eram tidos como os únicos a merecerem atenção. Mas isso para ele exemplificar a renúncia, tocando os corações de grande número de pessoas apegadas aos bens materiais, foi muito importante. Nada mais convincente do que a exemplificação, pois se as palavras convencem, sabemos, os exemplos arrastam. Zaqueu iria exemplificar a renúncia aos bens materiais, aos interesses materiais, sendo essa uma das facetas de sua tarefa naquela encarnação. Olha, já ao tempo de Cristo, esse espírito se mostrava um diferenciado. Zaqueu não se restringiu a cumprir a promessa que fez a Jesus, mas renunciou a tudo que pôde dispensar, tornando-se um apóstolo tal como Pedro e Paulo de Tarso, vivendo a mensagem de Jesus com toda a sinceridade de sua alma generosa e fraternal. Assim, passou a se chamar Matias, informação histórica que nos foi deixada por Clemente de Alexandria em seu livro Estromata, onde afirma ter sido Zaqueu chamado de Matias pelos apóstolos e ficado no lugar de Judas Iscariotes, após a ascensão de Jesus. Veja, o nosso querido Bezerra, à época de Jesus, denominado Matias, o ex-Zaqueu, ficou no lugar de discípulo. Então, já à época, um apóstolo de Jesus que veio estar entre nós nesses novos tempos, aqui no Rio de Janeiro. E então, solidificar, unificar, colaborar decisivamente para a divulgação do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus àquela época. Matias, então, cria a casa de benefícios para abrigar os desvalidos, doentes, perturbados e abandonados do mundo. Durante suas sucessivas reencarnações, fundou 7 casas de benefícios. Com exceção da última, foram todas destruídas pelos inimigos da luz. Olha que detalhe significativo nos trazem os espíritos sobre as casas que Bezerra, espírito, em 7 encarnações sucessivas criou para ajudar os desvalidos. Todas elas, com exceção da última, foram destruídas pelos inimigos da luz. Por que eu destaco esse ponto? Porque nós estamos hoje, espíritos encarnados aqui no Brasil, ou mesmo nas terras do planeta Terra, em outros países, porque quando estamos na internet, os vídeos vão para todos os cantos. E é preciso lembrar que se estamos falando de espiritismo,
temos essa casa, este acolhimento que muitas vezes estão em paredes físicas, nos centros espíritas, nas federativas, e nós precisamos estar muito atentos, porque os inimigos da luz, eles se esforçam muito e não raro conseguem destruir os benefícios, as construções que os líderes, que os estudiosos, que aqueles que se esforçam por seguir os exemplos de Jesus constroem. Vamos refletir sobre isso e ampliar o cuidado, despertar em nós o zelo, a continuidade, a perseverança. Vamos então falar de algumas outras vidas de Bezerra de Menezes depois de Zaqueu. Quinto Varro e Quinto Celso. No livro Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, conhecemos mais duas encarnações de Bezerra de Menezes, como Quinto Varro, irmão de Corvino, e a seguir como Quinto Celso. Posteriormente, no século V, volta e reencarna como irmão Parmênio, onde, como as suas outras vidas, mais uma vez é martirizado. Irmão Parmênio, que em idade avançada é abandonado pela família anticristã, construíra o recanto a que se chamava Casa dos Benefícios para melhor cumprir os seus deveres de homem, cujo coração se represara dos ensinos do Divino Mestre, abrigando sofredores de qualquer procedência. Finalmente, reencarna no Brasil como Adolfo Bezerra de Menezes, em quem se realizaram as virtudes da humildade, desapego e simplicidade, que bem sabemos são virtudes últimas às nossas conquistas, espíritos tão egóicos, tão autoritários, tão cheios de pequenez ainda. Pois então Bezerra de Menezes veio ao Brasil com o objetivo de concretizar a fixação do espiritismo em terras brasileiras e a união dos espíritas. Não foi por acaso que chegou ao status de Bezerra de Menezes, em que se realizaram as virtudes estas, humildade, desapego. Tudo isso já vinha sendo trabalhado no seu íntimo há milênios, pois as virtudes somente se consolidam com o exercício, a repetição, a impregnação, a troca dos valores do homem velho pelo homem novo, ou seja, as coisas e interesses do mundo material vão sendo substituídas pelas coisas e interesses do mundo espiritual, o que demanda esforço de milênios. Veja como este parágrafo é consolador para nós que nos sentimos ainda tão atrasados no tempo. Veja, à época do Cristo, Adolfo Bezerra de Menezes já o reconheceu, já o seguiu e desenvolveu em reencarnações sucessivas as tarefas em nome de Jesus. Nós, ainda decadentes, mal recomeçamos, mal conseguimos engatinhar. Delineamos algumas palavras nos poucos estudos que fazemos, realizamos algumas atividades como caridade material, ao matar a fome dos moradores de rua, coisas pequenas que vão fazendo com que nós, devagar, consigamos impregnar os nossos espíritos, impregnar a nós mesmos com atitudes renovadoras de valores. Portanto, queridos, não desanimemos, apesar de todas as nossas sombras e mazelas. A cada vez que tomamos contato com a nossa realidade, por maior sejam as dores do autorreconhecimento, do autodescobrimento,
que nós tenhamos como experiência e vontade revolucionária para dar continuidade aos nossos passos na seara do bem. Nenhuma das ovelhas do Cristo se perderão, e é a essas desgarradas que nós ainda somos ou fomos recentemente que Jesus se imola e reencaminha tantos espíritos já qualificados para cuidar. Bezerra um deles, e agora, na pátria espiritual, atuante velozmente e de forma tão ampla, continua nos inspirando, incentivando para que nós não desistamos de nós mesmos, porque o tempo passará e as boas novas, o Evangelho, a boa nova em si, não se perderá. Nós é que temos a oportunidade de decidir por onde vamos. Se ainda buscaremos muitos atalhos ou se iremos, a partir de agora, de forma mais decisiva e retilínea ao encontro de Jesus. Espíritos como Bezerra nos incentivam. E que nós conquistemos essa condição de estarmos mais unidos, não só fisicamente, como hoje, por exemplo, em momentos que vivemos uma pandemia que nos sacode, que nos faz refletir sobre nossa dinâmica de vida, independente da nossa situação social, da nossas escolhas de vida. Todos estamos suscetíveis, não há maior nem menor. Esse vírus, ele penetra o nosso organismo independente de quem sejamos no mundo. Portanto, a escolha hoje, o chamado é mais uma vez para o ser espiritual, para o homem integral que precisamos vir a ser e que tivemos único no nosso planeta, como Jesus. O único homem integral que conseguimos verificar no nosso planeta e que podemos seguir, porque é o guia da humanidade. E sob inspiração de Bezerra, que tanto deseja a nossa união, vamos entoar mais uma canção. Nossa união é como a canção que fala todo dia de amor, de alegria, paz de um mundo novo com Jesus, teu reino em nossos corações. Vamos, dê as mãos, vamos ser irmãos, a nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor, amor, amor. Toda a magia do amor está no próprio ser, em acordar e ver o dia nascer, pensando no bem num dia feliz. Essencial à vida é a sabedoria para construí-la, fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Todo bem que se possa fazer, se deve fazer sem hesitação, dar sem
em receber o amor sempre presente em cada coração. Esse caminho leva ao homem que busca a verdade a encontrar a paz, a fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão. A fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão. E meus queridos, se a fraternidade nos ajuda a construir um mundo mais irmãos, vamos aproveitar esse momento e em 1 minuto, 2 minutos apenas, fechar os nossos olhos e direcionar a nossa maior amorosidade possível. Nós temos condições de amar sem fronteiras, sem barreiras, e nos lembrar dos que sofrem agora, pedindo, suplicando a doutor Bezerra de Menezes, ao irmão Bezerra, ao vovô Bezerra, como carinhosamente tantos o chamamos, que acolha, que resgate para além de nossas almas feridas, trazendo-nos o consolo, retirando-nos a mágoa pelo poder do seu magnetismo, retirando-nos as mazelas pouco a pouco, clareando a nossa mente para que consigamos ordenar as nossas células perispirituais saúde, paz, harmonia, imunidade maior, para superarmos e passarmos por esse momento pandêmico da melhor forma possível, absorvendo o aprendizado, e quiçá Jesus, sob as mãos amorosas e caridosas de Bezerra, que nosso magnetismo, nossa energia amorosa seja encaminhada agora aos que estão adoentados, aos que estão no leito e que sofrem, seja pelo Covid ou por outra doença qualquer. Porque espíritos da magnitude de Bezerra não olham a quem. Não. Eles não veem nossas maldades, eles só querem ajudar. Sigamos esses exemplos e com certeza conquistaremos a nossa melhor condição de estar no mundo, com o coração mais feliz, mais perto da essência divina. Queridos, para encerrar esse nosso encontro, que não sei precisar o tempo, mas é o que veio do coração para o nosso bate-papo, vou ler dicas. Sim, são algumas dicas. Um minuto. Dicas de Bezerra de Menezes para nós. Eu encontrei aqui nas minhas pesquisas dicas de Bezerra de Menezes para a nossa vida. Ele que foi conhecido como médico dos pobres. E pobres somos todos nós, pobres de espírito, pobres materiais. Na verdade, quando aceitarmos a nossa condição inferior ainda, pequena, nós estaremos tomando encontro com a nossa realidade. A nossa verdadeira realidade ainda é de espíritos imperfeitos, espíritos tendentes ao mal. Se assim não fora, queridos, estaríamos em outro planeta. Mas esse, o de provas e expiações, onde predomina o mal, é o que estagiamos. Portanto, não nos iludemos conosco mesmo. Nós não somos missionários, não somos avatares.
Somos espíritos em provas e expiações, porque em nós ainda predomina o mal. Mas se já temos a chama do amor, porque desde o nosso nascimento espiritual Deus ali plantou, entendamos e sigamos o conselho de Bezerra quando diz que nós devemos cultivar e deixar brotar as sementes das virtudes todas que Deus plantou em nossos corações. Bezerra, então, em uma de suas psicografias, disse para nós, como primeira dica: não basta rogar ajuda a si, é indispensável o auxílio aos outros. Não vale a revelação de humildade na indefinida repetição dos pedidos de socorro. É preciso não reincidirmos nas faltas. Não há grande mérito em solicitarmos perdão diariamente. É necessário desculparmos com sinceridade as ofensas alheias. Não há segurança definitiva para nós se apenas fazemos luz na residência dos vizinhos. É imprescindível fazê-la no próprio coração. Não nos sintamos garantidos pela certeza de ensinarmos o bem a outrem. É imperioso cultivá-lo por nossa vez. Não é serviço completo a ministração da verdade construtiva ao próximo. Preparemos o coração para ouvi-la de outros lábios com referência às nossas próprias necessidades, sem irritação e sem revolta. Não é integral a medicação para as vísceras enfermas. É indispensável que não haja ódio e desespero no coração. Não adianta o auxílio do plano superior, quando o homem não se preocupa em retê-lo. Antes de tudo, é preciso purificar o vaso humano para que não se perca a essência divina. Não basta suplicar a intercessão dos bons. Convençamo-nos de que a nossa renovação para o bem com Jesus é sagrado impositivo da vida. Não basta restaurar simplesmente o corpo físico. É inadiável o dever de buscarmos a cura espiritual para a vida eterna. Essas dicas estão no livro Taça de Luz, que foi psicografado por Chico Xavier. E enfim, relembrando aquela historieta de como foi recebido o nosso querido Bezerra no plano espiritual. Bezerra se encontrava, após o seu desencarne, e conversando com um dos avatares espirituais, perguntou que barulho era aquele que acontecia após a janela. Foi quando o espírito lhe pediu para olhar, e se debruçando viu uma multidão de espíritos que o aclamavam, que o aplaudiam, e ele pôde então observar que não eram os espíritas, não eram os políticos, não eram os pacientes conhecidos, mas eram todos aqueles anônimos, aqueles que não tinham nome e que ele ajudara sem perguntar quem era. Toda aquela multidão agradecia a Bezerra e o fazia imensamente feliz naquele momento. Que nós entendamos de uma vez por todas que não importa aonde e a quem, importa que aprendamos a dar de nós nos pequeninos atos,
mas sem que a mão esquerda o saiba. Para que nome? Para que entidade? Para que fotos no Facebook que demonstrem a nossa caridade? Precisamos objetivar e adiantar a nossa ida ao convívio com o Mestre Nazareno, que em momento algum nada mais fez do que exemplificar. E os exemplos eles arrastam. Sejamos queridos, dispostos a enfrentar a vida com a galhardia, com a persistência de espíritos como Bezerra. São esses os exemplos que precisamos seguir para sermos melhores, de mãos dadas com os que estão à frente e estendendo as mãos para os que vêm atrás de nós, é que formaremos essa corrente amorosa, essa que nos garantirá o convívio com o Mestre Nazareno. E então, queridos, encerrando a nossa participação simples, mas amistosa, feliz com vocês, entoamos uma canção. Há momentos na vida ninguém se encontra, ideias se chocam, homens discutem e palavras agridem. Guerras explodem, caridade esquecida, gente sem rumo, gente perdida, esquecidas do amor. Ame mais que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Ame mais que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Ame mais que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Amemos mais. Amemo-nos uns aos outros, como Jesus nos amou, como Bezerra de Menezes nos amou, como eles nos amam. Como é bom amar, devagar, nos libertar do egoísmo, do orgulho que nos impedem, por vezes, de abraçar um querido, de pedir desculpas pelas nossas falhas, de ter uma convivência harmoniosa, de dizer eu te amo todos os dias, para que o outro se sinta melhor e nós também. Queridos, obrigada. A minha gratidão é muito grande porque vocês me incentivam a continuar. No percalço do dia a dia, se nós não tivermos quem nos peça para falar, para cantar, para algo fazer, podemos sucumbir. Então, gratidão profunda por me aceitarem aqui e por quererem me fazer perto de vocês. Sinto saudades. Meu abraço carinhoso e até breve, até muito breve, se Deus. Agradecidos à nossa irmã Luciana pela sua palestra. Queremos lembrar a todos que amanhã às 16 horas, neste mesmo canal, teremos o encerramento da 56ª Semana Confraternativa dos Centros Espíritas do Meier e adjacência, sendo que amanhã a atividade é apresentada pelo Grupo União Espírita Suburbana. Então, aguardamos todos vocês amanhã. Que nosso Mestre Jesus nos abençoe, ilumine e nos fortaleça sempre, trazendo paz a todos os corações. Graças a Deus e até amanhã.